Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A cidade de São Paulo vacina hoje contra a Covid-19 cerca de 150 mil pessoas com 31 anos. E o estado autorizou as mulheres grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca a tomar a segunda dose da Pfizer. Moradores da capital paulista com 31 anos já podem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Este grupo é formado por cerca de 151 mil pessoas. Na sexta-feira é a vez de quem tem 30 anos, um grupo com cerca de 154 mil pessoas. Já no sábado, acontece a repescagem para quem tem de 30 a 34 anos e a segunda dose para todos os grupos. A partir de sexta-feira, ficou determinado que as grávidas e puérperas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid em todo o estado de São Paulo podem tomar a segunda dose do imunizante da Pfizer. Mais de 9 mil grávidas do estado tomaram AstraZeneca e devem procurar os postos de vacinação na data marcada no cartão de vacinação para tomar a segunda dose da Pfizer. Anteriormente, a determinação do estado para os municípios era de seguir a orientação do Ministério da Saúde, para que grávidas e puérperas completassem o esquema vacinal 45 dias após o parto. A AstraZeneca foi suspensa para gestantes em maio, após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por conta de uma reação adversa. Desde então, a orientação é de que as gestantes e puérperas recebam Coronavac ou Pfizer na primeira dose. Agora uma triste realidade. Um estudo apontou que cerca de 130 mil crianças no Brasil perderam um dos responsáveis para a Covid-19. No mundo, a pandemia deixou mais de 1,5 milhão de crianças órfãs. O ensaio sugere que os governos criem linhas de apoio focadas no fortalecimento da família e na prevenção da violência. Um levantamento apontou que mais de 1.560.000 pessoas sofreram a morte de pelo menos um dos pais, avós ou outro parente idoso que vivia com eles. A perda de um dos avós, que em muitos casos são o sustento da família ou a garantia de que os pais possam trabalhar, já que eles cuidam dos netos, é um fator de preocupação para os pesquisadores. Os dados são resultado de um estudo publicado pela revista científica The Lancet, que analisou informações de 21 países de março de 2020 até abril de 2021. Os pesquisadores incluíram Brasil, Argentina, Colômbia, França, Alemanha, Quênia, Malawi, África do Sul, Espanha e Estados Unidos, que foram responsáveis por quase 77% das mortes por Covid-19 no mundo inteiro, para conseguir uma estimativa global mínima. No Brasil, as mortes por Covid-19 deixaram 130.363 crianças sem a mãe, o pai, ou um avô ou avó ou um responsável. As mortes associadas à Covid-19 foram em todos os países mais elevadas entre os homens do que entre as mulheres. Houve 5 vezes mais perdas de pais do que de mães. Mudando de assunto, após uma cidade chinesa ser atingida por uma tempestade, autoridades registraram os danos causados pelo temporal, que deixou pelo menos 33 mortos. Um alerta vermelho segue na região central do país, que espera por mais água. A quinta-feira foi dia de levantar os prejuízos do temporal sem precedentes que deixou vários mortos na cidade chinesa de Zhengzhou. Dezenas de veículos ficaram empilhados em uma rodovia depois das enchentes que deixaram dezenas de mortos. Centenas de pessoas seguem desaparecidas. Caminhões bombearam água lamacenta de um túnel subterrâneo, enquanto meteorologistas emitiam alerta vermelho para mais temporais. Equipes dos bombeiros realizam resgates de moradores e guiam crianças e idosos para a segurança na cidade de Anyang, atingida pela enchente na China. Autoridades informaram que, em 3 dias, choveu o equivalente ao esperado para 1 ano. Moradores buscavam água e alimentos enquanto esperavam que a energia fosse restaurada. Foram as chuvas mais fortes a atingirem a região central da China
desde que os registros meteorológicos começaram há 60 anos. Que caos! E olha, ainda falando do tempo, só que agora aqui no Brasil. Enquanto o sul e o sudeste enfrentam um frio, em Juazeiro do Norte, no Ceará, as temperaturas estão altas. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima na região pode chegar a 32 graus, um calor típico de verão. Vamos ver como fica o tempo hoje em todo o país. A massa de ar polar, mais uma vez, provocou uma madrugada gelada no centro e sul do país. Aos pouquinhos, o ar polar perde sua força e aí, nos próximos dias, a temperatura entra em elevação. A quinta-feira vai ser um dia com predomínio de sol na maior parte do Brasil. Só tem chuva no extremo norte do país, especialmente Roraima e Amapá, onde deve chover de maneira volumosa, e ao longo de praticamente toda a costa do Nordeste, mas o destaque fica para a chuva do leste da Bahia, Sergipe e Alagoas. As outras áreas do Brasil seguem com tempo seco e essa condição sem chuva diminui cada vez mais a umidade relativa do ar. Na tarde da quinta-feira, os índices de umidade do ar poderão ficar em torno ou abaixo dos 12%, principalmente no centro do Brasil. Em relação à temperatura, amanhã o dia começa com 8 graus em Porto Alegre e a máxima da quinta-feira não passa dos 20 graus. Em Salvador, mesmo com chuva, a máxima alcança os 27 graus e Cuiabá terá máxima de 35 graus. E para encerrar, cientistas dos Estados Unidos desenvolveram um marca-passo que se dissolve no corpo, evitando assim a necessidade de uma cirurgia. Vamos ver? Duas universidades norte-americanas desenvolveram o primeiro marca-passo biodegradável, sem fio, que se dissolve no corpo quando não é mais necessário. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Natural Biotechnology, o aparelho é leve e flexível e pode ser usado por pacientes que precisam de estimulação temporária depois da cirurgia cardíaca. Os componentes desse dispositivo são absorvidos pelo corpo entre 5 e 7 semanas, quando não é mais necessário estimular artificialmente o coração do paciente. Assim, não é necessário retirá-lo com uma cirurgia, evitando o risco de possíveis infecções. Os pesquisadores informaram que todos os materiais usados na produção do marca-passo não causam reações alérgicas ou imunológicas quando em contato com os tecidos do corpo do paciente receptor. O dispositivo temporário também pode ser usado por pacientes que esperam por um marca-passo permanente. E de acordo com um dos médicos do projeto, no futuro o marca-passo poderá ser aplicado por meio de um catéter e usado após um infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com a participação do repórter Kleber Werneck. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.